teste de hipnose Vamos pra fazer gente, pra inclusive, a encerrar? gente pode fazer um bem simples. Fazer o que a gente fez. Mostrar Não vou ter que antes. responder nada polêmico, né? Posso beber tranquilo. Não, pode ver Pode ficar tranquilo. Não, Mentira. E o tio... qualquer coisa põe, filho. Eu mando pros peitos. Mando pros peitos, filho. E aí já é só Eu vou jogar pra você. Pode mandar pra mim, filho. A gente vai fazer aquele mesmo exercício que a gente fez. Eu não vou fechar até o final. Ó, só Mostrar- falando pra vocês que a Cris, ela não aparece nos testes de hipnose porque ela tem um pouco de medo. Não, eu tenho duas questões. Primeiro que eu tenho um bloqueio para ser hipnotizada. É. E eu tenho muita agonia de Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer alguns ver, exercícios. porque eu vi Depois aí as só mostrar- machucadas. É só mostrar a diferença, o tanto que a hipnose pode ajudar a controlar a dor. Tem evidência de que Se concentra, meu. 75%... Sabe que você consegue fechar. Se concentra. Não, mas não vou... concentra. Vai a gente arrancar minha mão. Não. Não. Parabéns, A gente vai fazer Se concentra. a... Consegue. No limite, na verdade, é mostrar o tanto que vai dar diferença de uma mão pra outra. Então a gente vai testar uma mão a outra, eu não vou te machucar não, tá joia? Tá, joia. É uma coisa que a gente já fez já antes. Um homem com uma tesoura. Não, na tesoura não, na verdade isso aqui chama pinça hemostática. Ela é utilizada, essa pinça é utilizada em cirurgia para interromper vasos. Sim. Agora, para facilitar o seu andamento, eu vou fazer umas sugestões mais simples para você preparar a sua mente para depois a gente fazer essa experiência e a gente falar inclusive sobre fibromialgia, dores inexplicáveis. Se você conhece alguém que tem fibromialgia, vou passar algumas dicas para você melhorar isso e conseguir resolver isso. Tem gente que entra num loop de ficar fazendo cirurgia na coluna, cara, que é uma cirurgia que muitas vezes não tem que fazer. Às vezes tem que fazer, mas muita gente, não sei se vocês conhecem, pessoas que fazem cirurgia na coluna, tem uma dor, faz cirurgia e piora. E eu quero explicar um pouco sobre isso, explicar a psicologia por trás disso, enfim. Então, fica com a mão em cima da mesa assim. Só se concentra nos músculos dos seus olhos e começa a relaxar os músculos desses olhos. Em auto-hipnose, em algum momento, você vai perceber que eles estão totalmente desligados. Totalmente relaxados. Somente quando você tiver certeza que eles estão totalmente desligados, você vai se permitir o único teste de tentar abrir e não conseguir. No seu tempo, a partir de agora. Perceber que eles estão totalmente desligados. Isso. E agora permita que esse relaxamento dos olhos distribua por todo o seu corpo, em direção aos pés e às mãos. E seu corpo vai ficar pesado como pano molhado. Em algum momento eu vou pedir para você abrir e fechar os olhos. E cada vez que você abre e fecha os olhos, você vai relaxar 2 vezes mais seu corpo. Abre os olhos, fecha os olhos, isso, fecha os olhos. Mais uma vez, abre os olhos, fecha os olhos, a cabeça ficando pesada. Mais uma vez, abre os olhos, fecha os olhos e isso está indo muito bem. Agora você vai escolher uma das suas mãos, ou a direita ou a esquerda, vai fechar o punho. Pode fechar o punho, fechar bem forte. Isso, cada vez mais forte. E quando bater uma palma, você vai simplesmente relaxar. Relaxa, isso. Já relaxou o seu corpo completamente. E agora é hora de você relaxar a sua mente. Isso, pode ajeitar o corpo se quiser. E para relaxar a sua mente, você vai começar em voz alta uma contagem regressiva a partir do 100. Mas quando chegar perto do número 98, ou até mesmo antes, permita que os números se vão. E eles vão embora. Pode começar em voz alta 100. 100, Eles vão sumindo, vai passando pelo 99. 99, Eles vão sumindo. Faça eles sumirem agora, isso. E eles somem. 97. Isso. Não precisa mais contar. Pode parar de contar. Inspira profundamente, segura o ar. Sopra isso para bem longe. Isso. E agora está pronto para poder reprogramar sua mente. Você gostaria de aprender a usar a sua mente de uma forma mais poderosa, Yasmin? Então o momento é esse. E você vai imaginar que você está numa sala, tem uma lousa ou um quadro negro, e você vai escrever o seu primeiro nome, Yasmin. E quando tiver escrito o seu nome, você confirma com a cabeça para mim. Isso. Agora imagina que você vai apagar tudo que está no quadro. E tudo aquilo vai sumindo, sumindo, sumindo. Em algum momento, quando tudo daquilo do quadro já é sumido, você balança a cabeça e me confirma que já sumiu tudo que está no quadro. E tudo aquilo some. Isso. E aquilo sumiu.
E quando você abrir os olhos, em algum momento, vou contar até 3, você abre os olhos e seu primeiro nome sumiu. 1, 2, 3, abre os olhos. Tenta falar seu nome. É Maria? Seu nome é de homem ou de mulher? De mulher? Você acha mais fácil ser Maria ou João? Maria? Você acha mais fácil ser Maria ou Cris? Maria? Fecha os olhos. Imagina que você vai escrever Maria agora na lousa. Escreva Maria na lousa. Quando você tiver escrito Maria, você confirma com a cabeça. Imagina escrevendo com todos os detalhes. Quanto mais você conseguir se concentrar, mais você vai conseguir reprogramar sua mente depois. Olha para o quadro Maria. Isso, olha escrito Maria. Quando você abrir os olhos, perguntar o seu nome. Falar que é Maria Yacine. Abre os olhos. Seu nome é Maria, não é? É Maria o que seu nome? Yacine. Ótimo. Maria. Fecha os olhos, Maria. Vou fazer agora mais experimentos com o seu nome. Meu nome é Siri. Muito bem. Prazer em conhecer você. Ótimo. Isso mesmo. Quando você tem tempo, fecha os olhos, por favor. Pode fechar. Você continua hipnotizado. E você agora vai escrever Maria Yacine na lousa. Isso. Quando você abrir os olhos, perguntar o seu nome, vai falar que é Maria. Yacine, abre os olhos. Seu nome é Maria, não é isso? Qual que é o seu nome? Maria? Maria Yacine, não é isso? Muito bem, Maria, fecha os olhos. E agora você vai escrever os números de 1 a 5 na lousa. 1, 2, 3 até o 5. 1, 2, 3 até o 5. Isso, vai escrevendo. E tem um número que está entre 3 e 5. E esse número vai sumir agora. Vai ficar só 1, 2, 3, 5. Você vai contar 1, 2, 3, 5. Quando eu pedir você contar, você vai contar 1, 2, 3, 5, 6. O número que estava entre 3 e 5 sumiu. Ficou só 1, 2, 3, 5. Abre os olhos. É Maria, não é isso? Conta aqui pra mim, Maria. 1, 2, 3. 5. Não é 5. É 5? Esse aqui é qual? 5. Esse que você não lembra. Não é É cinco? 5. Não é 5. Quanto que é 1 mais 1? 2. Quanto que é 2 mais 2? É 5? Não. Você não sabe quanto é? 5? Eu sei, mas não sei. Então fecha os olhos. E agora você vai programar sua mente e ver se a sua imaginação está mais poderosa ainda. E agora que já está tão hipnotizada, já esqueceu aquele número, já esqueceu o seu nome e acha que seu nome é Maria, você vai imaginar agora que a sua voz é apenas a voz do Google. E por algum motivo, qualquer pergunta que eu te fizer, você vai responder com a voz do Google por algum motivo. Como se estivesse sem controle. Eu vou perguntar o seu nome, você vai falar que é Maria Yacine. Mas por algum motivo você vai falar Maria Yacine com a voz do Google. Abre os olhos. Qual que é o seu nome? Maria. Maria o quê? Yacine? Então qual é o seu nome, o nome e o sobrenome? Maria e... Sua voz agora vai ficar cada vez mais a voz do Google. Qual região que você mora aqui? Zona... Pode falar a região. Zona Norte. Muito bem. Se tem algumas direções aqui para poder chegar na sua casa, quais as primeiras direções que faz aqui saindo daqui? Entre reto, virar à esquerda. Quais são as direções? Pode falar com essa voz mesmo. Vira à esquerda. Vira à esquerda. E depois? Vira à direita. Muito bem, Maria. Fecha os olhos. E agora essa sugestão do seu nome ser Maria vai embora. Mas você continua muito hipnotizada e a voz do Google vai embora.
E quando você abrir os olhos, vai falar como está sendo essa experiência. Você vai lembrar que está hipnotizada, vai continuar hipnotizada. Abre os olhos. Yasmin, como que está a experiência de estar sendo hipnotizada? Tá engraçado, porque eu tô ficando... Eu tô entendendo o que tá acontecendo e eu tô ficando com raiva do que tá acontecendo. Entendeu? Ótimo. Eu tô ficando... Tá gostando da experiência? Sim, mas E eu tô aquele com número- raiva de você. O número voltou. Qual que é o número aqui? 4. Ótimo. Já voltou. Mas você continua hipnotizada, tá joia? Podemos continuar com as experiências? Sim. Tá gostando da experiência? Não fica com raiva não, tá bom? Tá. Mas se tiver raiva e genuína, ele vai falar. Eu acho que não tem raiva genuína não, hein? Fecha os olhos. E agora, você vai escolher uma das suas mãos, ou a direita ou a esquerda, para ser anestesiada agora. Qual que você escolhe? A direita ou a esquerda? Isso. Imagina que essa mão agora está dentro de uma bacia de gelo. Isso. Pode esticar sua mão aqui para aqui na frente. Isso. Imagina que está numa bacia de gelo, ela está ficando até mais gelada e vai ficando cada vez mais insensível. Imagina que tem uma escala de anestesia de 0, nenhuma anestesia, a 10. Impossível sentir. E agora você está bem mais hipnotizada. Quando você abrir os olhos, vai beliscar a mão direita e a outra mão e vai perceber a diferença e vai falar quanto que é de 0 a 10. Considerando que a mão esquerda, que não está anestesiada, é 0, vai beliscar essa aqui e falar quanto que é anestesia. Mas vai imaginando que está cada vez mais congelada. Tão congelada que talvez você nem consiga mexê-la na mesa. Tão congelada que talvez ela vai ficando presa na mesa. Quando estalar os dedos, vai abrir os olhos e vai falar quanto que está a anestesia. Abre os olhos. Quanto que está a anestesia aqui? 5. 5. De 0 a 10 é 5. E a outra é beliscar a outra. Ah, normal. Normal. Ótimo. Vai imaginar que tem um 5 aqui, fecha os olhos. E vai aumentar de 5 para 7. E quando estiver no 7, você me avisa no 7. Imagina ficando mais gelado, mais congelado, mais anestesiado. Quando estiver no 7, você balança a cabeça para mim. Ótimo. Pode abrir os olhos. Tenta beliscar agora e ver quanto que tá aqui agora, a anestesia. Vê se aumentou. Aumentou um pouco. Ótimo. 0 a 10 tá quanto? 6. Ótimo. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer um pequeno teste aqui. Tá joia? Primeiro na outra mão. Na outra mão. Eu vou chegar no seu... Se você começar a incomodar muito, você me fala, tá joia? Não vou fechar, não. Tô só começando. Começar a doer, você me fala. Ai. A gente só começou a cutucar, eu vou fazer aqui, que tá anestesiado, tá joia? Pra colocar a mão assim. Machucou não, né? Não, só ficou vermelho. Tá joia. Vou fazer aqui agora. E eu vou explicar depois o que isso tem a ver com dores crônicas e por que a hipnose consegue fazer isso, tá joia? Olha pra cá. Quando começar a incomodar, você me fala. Deixa eu apertar bem mais que antes. Não tô sentindo nada. Agora eu tô Começou a sentindo. sentir. Aham. Olha o tanto que apertou em relação ao outro. Fica até marcado, certo? Por que que a hipnose... Esse cara pinça Kelly para mostrar que, na verdade, não é fingimento, não é nada. A Cris fechou o olhinho, já passou. Já passou. Ela tá hipnotizada ainda, viu? Mas já passou. Por que que a hipnose consegue controlar a dor tão fortemente? Para quem quiser aprender hipnose, né? Vai mandar o direct, hackeando realidades. Vai conseguir comprar o curso de hipnose por R$ 9,90 só. Que, na verdade, é o seguinte. Por que que sente dor? A dor não está aqui. A dor, toda dor está aqui. A dor, na verdade, a pessoa tem fibromialgia às vezes. Talvez vocês conheçam pessoas que têm dores crônicas. Existe uma ideia de que toda dor é estrutural. O que é dor estrutural? Por exemplo, se eu tiver uma tendinite, eu tenho um problema de estrutura, então é claro que vai doer. Só que a dor ela é processada aqui, ela não é processada na mão. Aí o que acontece? As pessoas têm essa ideia de que toda dor
devido a um dano de tecido, devido a alguma articulação. E aí tem uma coisa interessante chamada o viés do sobrevivente. Vou contar uma história para vocês. Só vou tirar da hipnose, fecha os olhos. Agora todas as sugestões estão sendo removidas. A anestesia vai sair, mas você não vai sentir dor nenhuma aqui. Conta até 5 e vou explicar por que a hipnose consegue controlar a dor. 1, aos poucos vai voltando. 2, 3, 4, 5. Abre os olhos. Foi boa experiência? Ótimo. E é interessante o seguinte, o que acontece com a dor e por que isso que eu vou falar agora vai ajudar muito quem está nos ouvindo que tem dores crônicas, fibromialgia. O ponto é o seguinte, existe essa ideia... Tá tudo bem, né, Cris? Tá tudo jóia? Ótimo. Tá melhor agora, né? Não, porque... Cara, eu fico muito agoniada. Muito agoniada. Sei lá, da pessoa que tá machucando, sei lá, dá vontade de... Não, mas ela não tá sentindo dor nenhuma, não. Pois é. Mas É por que muito não louco. sente e o que tem a ver com a fibromialgia? Obrigada, Dani. E qual que é o erro que muitos profissionais de saúde às vezes cometem e que faz eles terem mais dor? Existe o chamado viés do sobrevivente. Tem uma experiência bem legal que foi o seguinte. Os Estados Unidos, Segunda Guerra, estava querendo blindar melhor os seus aviões de guerra. E aí eles pegavam os aviões que viam, pegavam os aviões e olhavam os aviões que estavam voltando da guerra, dos combates, e olhavam as regiões do avião que estavam mais com mais tiro para poder blindar. Não podia blindar o avião todo. Então via, os aviões estão vindo com muito tiro na asa. Então vamos tornar a asa mais blindada, porque aí vai vir menos avião. Menos avião vai cair. Parece fazer sentido, não parece? Sim. Ótimo. Aí colocaram mais blindagem na asa do avião. Os aviões continuam caindo na mesma quantidade. Aí teve um matemático na época que sacou que tinha um erro nessa abordagem. Ele falou, não, vamos fazer um mapeamento de todos os locais que não tiveram nenhum tiro. Todos os locais que não foram que não foram realmente atingidos. Então pegaram os aviões que estavam vindo e vamos blindar, olha como que os caras são inteligentes. Vamos blindar apenas a parte do avião que não tem tiro. O contrário. Que é estranho, né? Porque se o avião tá vindo, os aviões vindo cheio de tiro na asa e na cauda, então parece que é a região que mais é atingida do avião pelo tiro. E isso resolveu o problema. O que acontecia? Chama viés do sobrevivente. Quando tinha um tiro no motor, o avião caía na hora. Então, esses aviões que tinham tiro no motor não voltavam para ver que teve tiro no motor. A gente chama de viés do sobrevivente, que é o problema de a gente fazer análises, por exemplo, todos os tiros foram na cauda, ou todos os tiros foram na asa, sendo que a gente está ignorando todos aqueles que morreram, que tiveram o tiro na cabine, que tiveram o tiro na parte da frente do motor. E o que isso tem a ver com a dor e com a fibromialgia? Quando a pessoa às vezes tem uma dor inexplicável, às vezes, a pessoa vai no médico, e a pessoa até do chat pode comentar, e pode comprar Sparks também para poder comentar sobre isso. A pessoa tem uma dor nas costas, por exemplo. Aí ela vai e faz os exames clínicos e não encontra nada. Aí ela decide fazer exames muito mais apurados, como a ressonância magnética funcional. E descobre, descobri por que ele está tendo essa dor nas costas. Porque aqui na região tal tem um desgaste de disco. E vamos fazer cirurgia. Aí teve uma pesquisa que queria ver o seguinte, a gente sempre está falando que as pessoas com dores nas costas, que elas têm desgaste na coluna. Mas a gente não está avaliando as pessoas que não têm dor nas costas. Será que elas têm desgaste na coluna, que é o viés sobrevivente, que é o mesmo problema no avião? Aí fizeram uma pesquisa com 3.300 pessoas que nunca tiveram dor nenhuma nas costas. Descobriram que entre as pessoas que têm a minha idade, por exemplo, 41 anos de idade, mais de 60% tinham degeneração do disco nas costas, não tinham dor. Mais de 80% das pessoas, na verdade, pessoas que têm mais de 60 anos, 70 anos, quase todas as pessoas que têm mais de 60, 70 anos, têm a coluna quase toda cheia de problema. Só que não sente dor. Ou seja, não é um problema, muitas vezes, estrutural. Claro que se a pessoa teve uma queda, é um problema estrutural. Ou seja, é um problema com o tecido, um problema ósseo. E aí,
pessoas que têm fibromialgia frequentemente fazem exames e não detectam nada. Não detectam nada, não descobrem por que tá vindo essa dor. E aí tem um cara chamado John Sarno que começou a falar o seguinte, olha, isso aí é por causa de repressão emocional. E começou a perceber que muita gente que tinha essas dores nas costas, que os exames não mostravam nada, eram pessoas que reprimiam suas emoções. Eram pessoas que não falavam aquilo que as incomodava. Eram pessoas que eram perfeccionistas. E aí ele começou a fazer um negócio que era o seguinte, a pessoa começava a fazer um diário, e se você tem fibromialgia, pode fazer isso, que vai ter bom resultado. Um diário de vezes na vida em que ele não expressou as emoções. Ou teve um dia a dia, hoje eu não falei o que eu queria falar. E guardava tudo pra si, sabe? E começou as pessoas começaram a falar das emoções. E isso já fez essas dores diminuírem muito. Então a gente vive um período em que essas dores acabam aumentando, porque existe esse movimento de as pessoas não poderem mostrar o que elas realmente sentem. Então, essa experiência com a Yasmin mostra o tanto que, na verdade, as dores estão no nosso cérebro. Sim. E se você consegue controlar aquilo que você pensa, é claro que a dor vai diminuir. Porque toda dor tem um elemento que às vezes é somático, é estrutural e um elemento que é psicológico. E a hipnose consegue mexer no elemento psicológico. E é por isso que é tão interessante o profissional da área da saúde. Aprender como que esses elementos psicológicos funcionam. Agora, tem muita dor aí, gente, que a pessoa não tem nada estrutural. Ela tem uma vida É ruim. psicológico? É totalmente psicológico. E o pior é o seguinte, a gente fala que a dor é psicológica, as pessoas às vezes acham que estão falando que não é importante. Você tá relativizando. Que eu tô relativizando, não. Porque toda dor é psicológica. Todo Agora, mundo sente dor. todo mundo sente dor e toda dor é psicológica. O ponto é que algumas dores psicológicas são estruturais, ou seja, tem elemento estrutural, um problema de tendinite, uma lesão. E aí, nesse caso, não dá pra resolver com a hipnose. Olha que interessante. Não dá pra resolver, mas o alívio sempre vai existir. Mas não é perigoso a pessoa tá com uma dor sintomática, aliviar e não entender o problema Com certeza, crescendo? porque na verdade a gente tem que aliviar dores que já são diagnosticadas e que não tem função nenhuma de alertar. Por exemplo, tem uma conhecida minha que estava sentindo uma dor e estava querendo tirar a dor. Aí descobriu que estava começando a ter uma infecção urinária. Ou seja, o organismo, a dor, gente, é o organismo avisando que tem algo de errado. O problema é que às vezes o organismo está te avisando o seguinte, olha, a sua vida tá horrível, cara. Você não tá falando o que você sente, você não tá se expressando. E a pessoa acaba achando que o que é o problema que ela tem é estrutural, que é um problema entre as vértebras, que é um problema de desgaste de disco, e muitas vezes não é. Não é. Às vezes não é. E muita gente, às vezes, se submete a cirurgias extremamente invasivas e não resolve. Mas fica com o ônus de ter com as consequências da cirurgia. E tem um efeito placebo, inclusive um livro em inglês bem legal que chama Surgery, The Ultimate Placebo. Cirurgia, o maior placebo de todos. Que mostram pessoas que submeteram a cirurgias desse tipo. Por exemplo, ia fazer uma cirurgia no joelho, aí abria o joelho. E depois que abria, via que não dava para fazer cirurgia. E fechava e a pessoa curava a si mesmo. Fazia nada e a pessoa curava. A cirurgia como placebo. Então é uma coisa bem interessante, bem interessante. Essa questão da dor como criação da mente É muito interessante. é muito... E o quanto que a gente, às vezes... Tem colega meu, gente que eu conheço, que às vezes tem uma enxaqueca, por exemplo. Enxaqueca com frequência. O simples fato da pessoa ter medo de ter enxaqueca hoje porque tem algo importante é o suficiente para o cérebro criar essa enxaqueca. E... Você tá dizendo que é psicológica essa enxaqueca? Na verdade, ser psicológica não significa que ela não existe, porque ela existe. Ela dói muito. Mas, ainda que existam elementos estruturais... Ela foi condicionada a ter aquela dor, você quer dizer? É que, na verdade, pode até existir, muitas vezes existe, um elemento somático, ou seja, um elemento do corpo. Mas não é só um elemento do corpo. É simples, às vezes a gente tá com uma dor, o simples fato de a gente estar envolvido com outra atividade, a gente não percebe essa É o dor. lance de você saber que precisa dormir cedo e não conseguir dormir. É.
Então, essa relação, inclusive, Ai, muita meu Deus, gente... falei de boca cheia, eu vou ser xingada no chat. Oh, meu Deus. Uma Todo dia a coisa que gente é é muito xingado mal no chat. interpretada é essa questão de eu falar que a dor é toda dor que a gente tem, tá na mente. E tem muita gente que acha que ao falar isso, eu tô dizendo que isso é bobagem. Ou que você tá criando. Não, tá e, inventando. e, na verdade, se você sente, Ela é claro que é existe. real, ela existe. É que nem uma síndrome do pânico causar uma sensação que você vai ter um infarto. É real? Claro que é real.